Tem um outro ponto importante que eu tinha comentado com vocês antes, com relação à ideia de, será que se eu colocar mais gente numa equipe atrapalha ou ajuda? Então tem uma lei bem famosa desse pesquisador, Stephen Brooks, e que aí ele basicamente ele fala que, olha, adicionando pessoas a um projeto que já está atrasado, vai atrasar mais ainda. Por que isso? Porque, olha, o negócio já está atrasado. Aí vai chegar 2 caras agora. Eu vou ter que parar um cara para explicar a esses 2 o que é que eles têm que fazer, explicar as partes do código, uma visão geral do código e assim por diante. Eventualmente, esses 2 caras vão ter que aprender alguma API específica, uma ferramenta específica. Então, eles não vão começar a produzir logo. E eu vou ter que parar uma pessoa, pelo menos parcialmente, para dar uma atenção a essas que estão chegando. Então, antes eu já estava trabalhando com a equipe com 5 engenheiros e estava atrasado. Agora eu vou trabalhar com 4,5. Porque meu expediente do 5º engenheiro vai ser dedicado a orientar os caras. Então, pelo menos no primeiro mês e tal, eu vou atrasar. Pode ser que atrase até mais de um mês. Até que esses caras peguem o ritmo e venham contribuir, pode demorar um pouco. A gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes adicionar mais gente a um projeto atrasado, atrasa mais ainda. Se essas pessoas que eu vou adicionar, elas são extremamente capacitadas e até já trabalharam naquele sistema antes, têm um conhecimento, aí essa curva pode ser menor. Curva de aprendizado e de adaptação ao sistema. Aí pode ser que a lei não corresponda exatamente ao que isso está dizendo. Um outro ponto importante é quanto tempo ainda resta para concluir o projeto. Porque se resta só 3 meses, eu vou colocar um cara novo agora e ele vai levar 1 mês ou 1 mês e meio para se adaptar, o ganho desse cara extra vai ser em 1 mês e meio, vai agregar pouco. Mas se eu tenho mais 1 ano de projeto, então tudo bem, eu vou perder tempo nos 2 primeiros meses, mas nos outros 10 eu vou ganhar, supostamente. Então tem que ter cuidado com essa lei. E aí o pessoal refinou um pouco isso, né? Então esse diagrama aqui, ele explica justamente isso daí. Claro, assumindo que o projeto ainda tem um bom tempo a ser percorrido, tá, pessoal? Se o projeto está perto de terminar, aí não tem para onde. Então veja esse pontinho verde. No eixo Y, isso está representando quanto tempo eu iria levar. Vamos dizer 10 meses. No eixo X, isso está representando o custo. Vamos dizer 50 mil reais. Daí está muito barato, 500 mil reais. Aí o que ele está dizendo é, então isso, o ponto verde era a previsão, ia gastar 10 meses e 500 mil reais. Mesmo 500 mil reais está muito mais barato, certo? Mas só para ilustrar isso aqui. Então ele ia usar 10 meses e digamos 1 milhão de reais. Certo? É o que esse ponto verde está ilustrando. Aí o que ele disse, se a gente for ver o caminho do ponto verde para o ponto amarelo, o que ele está dizendo é, se eu colocar mais gente no projeto, eu vou seguir esse caminho do verde para o amarelo. E qual é esse caminho? É um caminho que está descendo no eixo Y, não é? Então, está reduzindo o tempo de finalização do projeto. Por exemplo, poderia estar reduzindo aí de 10, um pouquinho para 9, talvez para 8 meses. E esse caminho, ou seja, ele está descendo no eixo Y e está se movendo à direita no eixo X. Isso significa o quê? Mover à direita no eixo X? Aumenta um pouco o custo. E o que esse diagrama está dizendo então é, se eu coloco gente num projeto, eu aumento o custo, reduzo um pouco o tempo, mas tem um limite. Eu não consigo reduzir muito. Consigo reduzir só até um determinado ponto. Então é basicamente essa ideia. Mas, de novo, isso só é válido com o quê?
se as pessoas que você adicionarem tiverem uma certa experiência, um certo nível de produtividade e tiver um tempo bom ainda para a conclusão do projeto. Se o projeto vai perto de terminar, isso não vai valer. A zona impossível é basicamente ele dizendo o seguinte: não importa quantas pessoas você adiciona aqui, nem qual a capacidade delas, você não vai conseguir baixar substancialmente o tempo de entrega. Você vai baixar o tempo de entrega aí talvez de 10 meses para 7 meses e meio. É isso que esse 75% está ilustrando. Mas você não vai conseguir baixar pela metade o tempo de entrega, porque tem limitações inerentes. Então vamos ver esse daqui, que aí é um pouco de análise de dados. Então aqui era um gráfico hipotético. Então isso daqui são vários projetos. Então eles analisando vários projetos. E aqui os eixos estão invertidos. No X a gente tem o tempo. E no Y a gente tem o custo. Então olha para o ponto 1.0 no eixo X. Isso daí representa o tempo estimado para desenvolver aquele sistema. Então, se eu ando no eixo X à esquerda desse 1.0, eu estou antecipando a entrega. Se eu ando à direita, eu estou atrasando. Então, o que é que o gráfico mostra? Que se eu, toda vez que eu vou para trás nesses sistemas analisados aí, toda vez que eu ando na direção que eu reduzo o tempo de entrega, ou seja, eu ando para a esquerda no eixo X, o que é que está acontecendo com o custo? Em todos eles subiu, tá vendo? O esforço necessário subiu. Não é exatamente o custo nesse gráfico, mas é o esforço necessário. Então, o esforço antes, ele estava num patamar lá de pontuação, né, de 0 no eixo Y, digamos de 1 no eixo Y, em torno de 1 no eixo Y, né, e movendo para a esquerda eu aumento o custo em 10%, mais ou menos os primeiros pontos. Mas se você olhar aquele DSN, aquele projeto DSN, então você aumentou em quase 25% o custo. Então, de novo, você aumentando o custo, você reduz um tempo, mas poucas foram as reduções de tempo além de 75%. Só quem reduziu além de 75%, em torno de 70%, foi DSN e outro projeto. Então, Impossible Zone é isso, o limite de redução do tempo. Não importa quanto esforço você coloque a mais na equipe, tem sempre um limite aí. Eu vou ter sempre que gastar um tempo fixo para definir a arquitetura, né, estabelecer as interfaces, tá? Eu posso economizar na criação de testes, que são mais ou menos independentes, né? Mas em determinadas coisas eu tenho uma amarração aí. E o que essa figura mostra também, andando para a direita no eixo X, é que adiando a entrega nem sempre reduziu o custo. Então tem pontos acima e abaixo do 1.0 no eixo Y. Os acima é que mesmo atrasando a entrega custou mais, e os para baixo é que atrasando a entrega realmente houve uma redução. Então, qual é a lição final aí? É que você pode, sim, desde que dentro de limites, até aquele Impossible Zone ali, você pode baixar o tempo de entrega adicionando mais gente no projeto. Vai aumentar o custo? Vai, mas vai baixar. Dentro de limites e dentro de condições como as que a gente falou. Você coloca um cara extremamente inexperiente que vai levar 6 meses para ele adquirir experiência e o projeto acaba em 4 meses, não faz sentido.